Boa noite a todos. Quem entrou agora e pegou nós nesse bate-papo sobre a dinâmica do nosso curso, sejam bem-vindos todos. A nossa sala 5, nós estamos 50% do curso. É uma satisfação muito grande contar com vocês aqui no curso com a gente, estar dispostos a estar se aperfeiçoando, se capacitando, ajudando também com os aplicamentos e as críticas para as novas turmas. Eu tenho certeza que as novas ofertas serão melhores ainda. Hoje nós estamos na sala 5, nós vamos contar com a presença do professor Ariel Costa dos Santos, que é graduado em Geografia, possui mestrado em Geografia, doutorado em Geografia, professor do nosso curso de Geografia aqui na UFR, professor com vasta experiência também em outro nível da educação, também da educação básica, e vai estar discutindo esse tema que é tão importante para nós da educação, para os gestores também, que está no dia a dia da escola. Professor Ariel, boa noite, sejam bem-vindos. Se você quiser se apresentar e já dar início, a palavra está com você. Boa noite, pessoal. Todos me escutam bem? Todos me escutam bem? Sim, perfeito. Sim, perfeito. Então tá. Muito obrigado, Grazi, mais uma vez. Boa noite. Para mim é um prazer poder estar aqui novamente. Como a Grazi já falou, né, eu me chamo Ariel, sou professor de Geografia, aqui do curso de Geografia da Universidade Federal de Rondonópolis, né, graduação, mestrado e doutorado em Geografia. Sempre gosto de ressaltar que eu sou fruto das políticas de ações afirmativas, sou filho da escola pública e também atuei durante alguns anos na educação básica, né? Então, trabalhei na rede estadual, rede municipal, escola do campo, tenho um pré-vestibular e hoje estou aqui, né, no âmbito da universidade, também para poder contribuir e somar com a discussão, tá? Hoje, a temática da nossa aula é uma temática que ela é muito presente no cotidiano escolar, mas para além do cotidiano escolar, ela é muito presente na própria estrutura social brasileira. Então, nós chegamos ao quinto tópico da formação de mentoria de diretores, e a gente vai dando prosseguimento a uma linha que vocês já vêm discutindo. Então, no último tópico, com a professora Natácia, vocês discutiram relações intra e interpessoais. Então, dando continuidade nessa discussão, hoje a gente vai falar um pouco das violências e os contextos sociais, mas também os contextos escolares. Percebam, os contextos sociais, para pensar o contexto da sociedade, né, como que a sociedade ela é atravessada por esse fenômeno, mas como que isso também se ramifica no âmbito da escola. Então, eu tenho certeza que vocês, enquanto gestores, lidam cotidianamente com este tipo de problema, e por hora vocês podem estar situados numa condição de vítima deste problema, mas por vezes, e às vezes sem perceber também, vocês podem estar numa condição também de reprodutor deste problema, uma vez que a violência ela tem as suas ramificações. Embora, quando se fala de violência, a gente sempre associa uma dimensão da violência física, existem outros tipos de violências que elas acabam ocorrendo no nosso cotidiano e que, por vezes, passam despercebido. Por isso que é importante a gente trazer essa temática, né, neste momento do curso, para dialogar com vocês. Então, a violência, em sua multiplicidade, ela é parte constituinte... Ariel. Oi. Só um minutinho, se você quiser pôr em modo apresentação, aparece maior para os cursos, por favor. Melhor. Pronto. Ficou melhor? Perfeito, perfeito. Tá. Obrigado. Então, a violência, em sua multiplicidade, ela é parte constituinte do contexto social brasileiro, que se ramifica para o ambiente escolar. Então, se a gente vai pensar a própria formação histórica do Brasil, isso pensando o período pré-colonial, passando pelo período colonial, imperial, o Brasil República, né, esse contexto atual, nós vamos vivenciar, né, e perceber o quanto a dimensão da violência, seja ela no contexto físico, seja ela no contexto simbólico,
ela atravessa a sociedade brasileira. Então, embora um conjunto de leis tenham sido criadas, campanhas tenham sido promovidas ao longo dos anos, a violência ela vai ganhando novas roupagens conforme, né, o movimento da sociedade. Então, falar desse tema é falar da própria história do Brasil. E é também compreender que a violência, embora em escalas diferentes, ela não deixa ninguém de fora. Por quê? Ela vai perpassar toda a sociedade. Então, se existe essa violência no contexto social de desigualdade, existe um outro tipo de violência no contexto social onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior. E aí, trabalhar com esse tema, a gente vai ter um conjunto de músicas, a gente tem um conjunto de textos que falam sobre isso. Eu trouxe, para a gente iniciar, uma parte de uma música, talvez vocês conheçam, o nome da música é Maria da Vila Matilde, ela foi cantada, né, e eternizada aí por Elza Soares. E essa música, volta e meia, ela está nas redes sociais, né, as pessoas colocam em fundo de algum vídeo ou de alguma foto. E aí, preparando a aula para vocês, eu fui compreender melhor do que se falar dessa música, né? E uma parte da música, ela fala assim: cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Essa música ela fala de um contexto de violência doméstica. Então percebam, Elza Soares, uma das maiores cantoras, né, compositoras, intérpretes do Brasil, denunciando um tipo de violência, né, que é a violência física, que recai, sobretudo, sobre as mulheres, né? Então, na mentoria de hoje, nós vamos falar dessas violências que ela dialoga, né? Ela atravessa os contextos sociais e escolares. Ou seja, a proposta é pensar a escola não de forma isolada, mas a partir de um conjunto de intersecções. Então, esses alunos que chegam à escola, os professores que chegam à escola, né, todo o corpo que compõe a escola, eles são atravessados por um conjunto de vivências outras. Né? Até porque nós não somos todos iguais. Então, muitos destes foram constituídos, foram criados em contextos sociais completamente distintos dos nossos. E muitos destes foram atravessados e são atravessados por violência, seja ela física, seja ela simbólica, seja ela, né, dentro de outros contextos. E isso na escola acaba tensionando um conjunto de questões. Então, por exemplo, uma criança que ela cresce em um ambiente cercado de violência física, dificilmente ela será uma criança que não emane violência no contexto escolar, porque ela é atravessada por isso, né? A vida dela perpassa por essa questão. Um adolescente que é atravessado pela fome, né, e que vê na escola a oportunidade de se alimentar. E a fome não deixa de ser uma violência, né? A gente pode pensar a fome enquanto uma perspectiva estrutural. Se a gente for pensar aí a Constituição brasileira, mas pensar alguns autores, né, o próprio Milton Santos, que é um autor da geografia, ele vai falar num livro chamado Espaço do Cidadão que o simples ato de nascer inverte no indivíduo uma soma inalienável de direitos, né? Direito à escola, à educação, à alimentação, à habitação. Contudo, quando a gente vai lançar olhar para o Brasil profundo, né, e aí pensar as escolas públicas é também pensar essa realidade social brasileira, não é isso que acontece. Então, um adolescente que chega com fome, dificilmente não vai ter uma postura agressiva em sala de aula. Um professor que, por vezes, teve uma construção social atravessada aí por muitas camadas de opressão, também dificilmente não vai reproduzir este lugar na sala de aula. Então, percebam, são exemplos que as pessoas são atravessadas no contexto social e que elas acabam levando para a escola. Mas e aí, Ariel, né? O que é violência? Percebam que, o pouco que eu falei, existe uma amplitude dessa temática, porque ela é uma temática que ela é cotidiana, desde o período que eu estudei, final da década de 90, início de 2000, desde o período que vocês estudaram, desde o período que os nossos avós estudaram,
a violência, ela perpassa o contexto escolar, o contexto social, e ela vai ganhando novas roupagens, né? Então, eu trouxe aqui 3 definições, né? Primeiro, né, de acordo com a Organização das Nações Unidas, né, para a Educação, Ciência e Cultura, a violência ela pode ser definida como toda ação, mas também omissão. Percebam, a gente acaba situando a dimensão muito mais da violência com a ação. Então, o ato de agir sobre alguém. Mas, às vezes, a omissão também é lida como ato de violência, sobretudo quando essa ação ou omissão, ela causa dano à escola, né, à comunidade escolar, ou algum de seus membros que ocorram no ambiente de ensino e que não seja relacionado a atividades em sala. Então, por exemplo, tipo de violência que ocorre nos corredores da escola, que ocorre com alguém que compõe o corpo técnico da escola, que um tipo de violência que ocorra com o vigia, que ocorra com a tia da limpeza. Então, a violência ela vai perpassando esse contexto, né? Ela também pode ser pensada como qualquer ação intencional perpetrada por um indivíduo, por um grupo, instituição, classes ou nações, né? E tem uma outra definição que é de um epidemiologista belga, Etienne Krug, que ele vai dizer que a violência ela é definida como o uso intencional da força ou do poder. Então, percebam, não necessariamente se situa no campo físico. As relações de poder também são reprodutoras, são produtoras e reprodutoras de tipos de violência. Real ou em ameaça contra si próprio, contra uma pessoa ou contra um grupo, uma comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, muitos dos quais a pessoa vai carregar por toda uma vida, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, percebam que é muito mais complexo e é muito mais abrangente do que a gente imagina, né? Então, é importante pontuar que, por assumir diferentes formas, e dentro da perspectiva de conceituar o que é violência, entendendo aí as suas ramificações, por vezes, o que ocorre é a banalização da violência. O que é a banalização? É quando algo se torna irrelevante. Já faz tão parte do nosso cotidiano, né? Já faz tão parte do cotidiano escolar que se tornou irrelevante. Então, olha, uma briguinha ali, fulano chamou o outro de macaco, né? Uma dimensão do racismo. Mas como isso acontece cotidianamente, isso se tornou irrelevante, né? Determinado aluno xingou a professora. Ah, não, é só você não ligar, é só seguir a vida. Percebam, isso vai entrando numa dimensão de irrelevância, que, na verdade, o que ocorre é uma banalização de um problema que precisa ser resolvido, tá? A banalização é a primeira etapa. Da banalização, a gente vai caminhar para o quê? Para a naturalização. É quando a gente começa a entender esse fenômeno como algo natural. Então, olha, já que a sociedade brasileira é assim, e isso recai sobre o contexto escolar, então vamos naturalizar essa prática, porque não tem solução. Então, são questões que precisam ser desconstruídas para que a gente caminhe, né, para essa escola, né, essa educação que a gente sonha e que a gente acredita. Então, para isso, nós temos alguns autores que vão nos ajudar a pensar, né? Uma das autoras, e a principal, que vai subsidiar, inclusive, esta formação, né, de mentoria de diretores, é a Maria Cecília Luiz. Eu indico que vocês leiam a Maria Cecília Luiz, que tem um vasto trabalho publicado, tem toda uma base epistemológica francesa, mas também traz um conjunto de autores da América do Sul, da América Latina, para pensar esses contextos. Então, ela pode nos ajudar a pensar a importância, né, desta mentoria, uma vez que a violência, enquanto um problema, ela é parte do cotidiano da sociedade, mas é também parte do cotidiano escolar. E embora hoje ganhe novas roupagens, esse problema continua se fazendo presente. Então, se na década de 90 era numa dimensão do bullying, da fala, no início dos anos 2000, hoje, quando se fala de violência, você tem uma dimensão do uso, inclusive, da internet, né? Então, já entra na dimensão do cyberbullying. Então, muitas vezes,
o que ocorre nesse ambiente escolar, ele acaba sendo publicado, e essas publicações, por vezes, elas têm a missão de desconstruir, deslegitimar, atacar alguém, entendeu? Então, são roupagens que vão sendo criadas e que a escola precisa adotar uma postura diante dessa realidade, tá bom? Vamos prosseguimento aqui. Então, essa formação, ela vai se embasar na certeza que na relação com o outro é que ocorre o aprender. Então, é se isolando que nós vamos resolver esse problema? Não, é se relacionando. Então, parte-se dessa ideia de que é a partir do relacionamento com o outro que nós vamos conseguir criar mecanismos de combater, de resolver, de propor melhorias ou caminhos com relação a esse problema. E essa relação, ela promove o desenvolvimento de algumas habilidades. Por quê? Nós temos construções sociais diferentes, nós viemos de bases diferentes, de locais diferentes, de regiões diferentes, nós temos histórias diferentes. E é nessa relação com o diferente que a gente vai se constituir enquanto ser humano. E é nessa relação que nós vamos também, que vai gerar uma humanização dessas relações. Então, esse processo de isolamento reforça os vários tipos de violência. Então, algumas habilidades que são possibilitadas a partir desse relacionamento. O autoconhecimento, então é me relacionando com alguém que é diferente de mim, que eu vou olhar para mim, olhar para dentro, né? Essa coisa mais da introspecção, de entender o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. É também uma dimensão, né, da empatia, né, e da alteridade, aí entendendo a alteridade a partir da perspectiva de que o outro, ele é um ser único, ele não é igual a mim. Ele é diferente de mim, ele é singular e eu preciso respeitar essa singularidade. O cabelo dele é diferente, a forma de falar, a forma de se vestir dele é diferente da minha, portanto, eu preciso respeitar. E a empatia é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Essa capacidade de olhar, compreender os sentimentos, compreender as emoções, né? É a partir dessa relação que a gente também vai construir um ambiente de convivência e de respeito. Então, entender que essa convivência também é parte do processo de construção do conhecimento, né? É nessa relação que ocorre o crescimento pessoal, porque eu aprendo com o outro também. Esse outro tem muito a nos ensinar. Então, muitas vezes a gente acaba associando aos títulos, né? Mas a história de vida também nos ajuda a pensar. E é a partir também dessa relação que nós vamos construir uma conexão mais afetiva. Então, eu vou conseguir olhar o outro e sentir um afeto por ele. Porque, embora ele seja diferente de mim, ele é um ser humano que merece ser respeitado. Então, é nessa relação com o outro que a gente vai construir este lugar. Então, nós vamos tratar, né, neste tópico, no encontro de hoje, no encontro da semana que vem, tanto sobre os ciclos das violências, né, com postura Eva, espectador, vítima e agressor, e valores, empatia e respeito, né, e os tipos de violência. Então, nós vamos conseguir compreender o que são os ciclos de violência e quais são os tipos de violência. A ideia central não é somente conceituar e identificar, né, os ciclos de violência, mas refletir também e identificar, né, os tipos de violência, entender o que são ciclos de violência, que muitas vezes acaba passando despercebido, mas identificar quais são os tipos de violências e quais são as implicações desses tipos de violências. E a partir daí, como que os diretores, né, como que os gestores podem construir um ambiente que vá ao encontro, né, vá de encontro a essa questão e crie um caminho alternativo de combate, né, a essa postura. Então, o primeiro ponto é que as violências elas precisam ser analisadas como fenômenos sociais, que podem ocorrer de forma distintas, conforme o contexto, na relação com o outro. Então, aí volta naquele exemplo. As pessoas elas têm histórias, trajetórias, de vidas diferentes, né? Então, uma criança que convive em um ambiente de violência, ela dificilmente vai reproduzir algo diferente no contexto escolar. Então,
existem um conjunto de estudos que vão pensar a violência enquanto parte da sociedade a partir da pobreza. Então, a pobreza acaba sendo um dos motivadores da violência, a própria desigualdade social, né, enquanto um dos motivadores de violência, né, o racismo estrutural, entre outras questões. Então, alguns autores, né, Gabriel Moser, Ismi Chald, Júlio Jacobo, entre outros, eles vão tratar desse tema como um fenômeno que não pode ser lido de uma forma isolada. Então, uma criança, um adolescente, que ela é violenta no contexto escolar, mas também um professor, um técnico, um vigia, é preciso entender que tal fenômeno se dá atravessado por outros contextos. Então, às vezes, o contexto familiar, né, a própria formação. E é preciso entender também que esse fenômeno não acontece de forma isolada, porque existe uma dimensão cultural, mas o próprio momento histórico que a sociedade está atravessando. Eu não sei se vocês têm acompanhado, né, mas o aumento de casos de violência contra a mulher. Podemos pegar aqui a própria cidade de Rondonópolis, mas se a gente vai pegar a situação do próprio Brasil, né, então, e aí isso está na mídia, né, nós vamos assistindo no noticiário essas questões sendo atravessadas e, por vezes, a depender do noticiário, até evocadas. Então, qual a importância desses autores? Para um diretor de escola, tratar desse tema é preciso, primeiro, compreender em quais referenciais teóricos está embasado. Então, para vocês trabalharem com esse tema na escola, né, com os professores, né, com todo o corpo pedagógico que acompanha a escola, né, a vigilância, a segurança, né, a tia do corredor, é preciso conhecer quem trabalha com essa questão, quem estuda essa questão. Pois essa complexidade em relação à definição das violências em geral, ou mesmo das violências escolares em específico, pode dificultar a maneira como os educadores vão identificar e resolver situações de violência na escola. Uma vez que nós temos ciclos de violência, mas nós temos tipos de violência. Então, colocar a violência dentro de um contexto só não parece ser o caminho mais adequado. Por isso que uma leitura, e aí trabalhar com esse tema nas formações continuadas, nas reuniões, trazendo esses autores, pode contribuir para ajudar nessa questão. Então, para alguns autores que estudam nesta área, a violência pode ser caracterizada como autoritarismo. Tá? Então, a pessoa tem uma postura autoritária e ela reproduz isso, seja de aluno para aluno, seja de aluno para professor, seja de professor para aluno, seja de diretor para professor, seja de diretor para coordenador. Então, a postura autoritária acaba potencializando também essa dimensão da violência, as desigualdades sociais, a exclusão, e aí a gente pode pensar um conjunto de públicos, o desrespeito, a negação do outro. Então, a perspectiva de olhar o outro não como alguém que, embora seja diferente de mim, é um ser humano como eu, mas de olhar o outro como alguém diferente de mim e que precisa ser execrado, né? E a violação dos direitos humanos, entre outras questões. E aí eu queria indicar 2 livros aqui para vocês. Um livro chama-se Violência Urbana. Esse livro ele não é caro, mas é um livro que pode ser trabalhado nas formações continuadas. E um outro livro é Gangues, Galeras, Chegados e Rappers. Juventude, Violência e Cidadania nas Cidades, né? Acho que é um livro que também pode contribuir aí com esse processo de formação. E aí a primeira questão, existe legislação sobre o combate à violência na escola? Sim, como eu falei para vocês, a violência ela vai ganhando, né, novas roupagens ao longo dos anos, e isso acompanha todo o movimento e o momento histórico que a sociedade atravessa. Hoje, parte dessas violências, elas se dão no contexto muito mais da internet. Então, alguém agride uma outra pessoa, alguém cria um perfil fake para tentar desconstruir, descaracterizar um colega, um professor, e aí acaba levantando toda aquela discussão de ódio. Mas sim, nós temos leis que vão subsidiar o combate à violência na escola. Então, por exemplo, nós temos a lei número
15.231, que é uma lei recente, de 2025, que ela vai dispor sobre a notificação ao Conselho Tutelar pelos estabelecimentos de ensino dos casos de violência neles ocorridos, especialmente automutilação e suicídio. Possivelmente, vocês atuam em colégios públicos das redes estaduais e municipais do Brasil, já devem ter lidado com alunos que se automutilam, que são atravessados por um conjunto de questões no seu cotidiano, e que muitas vezes, né, a gestão, né, os diretores, os professores, não sabem o que fazer. Então, existe uma lei sobre a questão da notificação aos conselhos tutelares. Nós temos uma lei também, 14.811, que ela é de 12 de janeiro de 2024, que ela vai instituir medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares. Então, ela prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. E nós temos também o Decreto 12.006, também é o de 2024, que vai instituir o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas escolas. E eu acho que esse decreto, né, ele vai nos ajudar a pensar um conjunto de questões, né, que é o Sistema Nacional de Acompanhamento. Ele vai trazer algumas questões, né, prioritárias. O primeiro, né, produção de estudos. Então, a escola, né, deve produzir estudos, levantamentos e mapeamentos de ocorrências de violência escolar, sistematização e divulgação de medidas e soluções de gestão eficazes no combate à violência escolar. E aí a gente não pode incorrer no erro de colocar todas as escolas no mesmo bojo, né, na mesma sacola, porque existem realidades diferentes. Então, existem escolas, por exemplo, que, a depender do dia, está tendo tiroteio na favela e que não tem aula. A depender da realidade, os alunos, os professores, os diretores têm que ficar abaixados enquanto o tiroteio não... tem escolas que você tem um X no teto da escola indicando, olha, não atira aqui. Então, é diferente, por exemplo, de uma escola que está localizada lá na zona rural, que carece de outras questões. Então, são realidades distintas que precisam ser analisadas e, a partir disso, né, construir medidas e soluções eficazes para combater a violência. Então, perceba, se existe uma dimensão da violência própria mesmo, né, do contexto físico, né, da violência social que recai sobre a escola, a outra é um outro tipo de violência. Então, existe também a perspectiva prioritária, né, de promoção de programas educacionais e sociais direcionados à formação de uma cultura de paz. Então, a escola precisa caminhar, né, para essa cultura de paz. Então, por exemplo, quando a gente fala do racismo, muito se discute na semana do 20 de novembro, não numa perspectiva durante o ano, entende? Então, se a escola está tendo muito caso de racismo, né, acho que pensar uma perspectiva de uma cultura de paz é trazer essa temática ao longo do ano. Se a escola está tendo perspectivas de violência contra a mulher, misoginia, entre outras questões, essas discussões elas podem vir acontecendo ao longo do ano, porque muitas vezes isso acaba ficando restrito a uma época específica, né, a um ano específico, a um mês específico, sendo que pode ser trabalhado ao longo do ano, porque você vai criando no ambiente escolar uma cultura de paz, tá? Prestação de assessoramento às escolas consideradas violentas e a prestação de apoio psicossocial a membros da comunidade escolar vítimas de violência nas dependências de estabelecimento de ensino ou em seu entorno, né? Então, os NAV, né, o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas escolas, né, que é um decreto mais recente, atuará prioritariamente nessas questões. E aí, dando continuidade, com relação à banalização da violência, nós vamos ter aí autores como Gilberto Velho e Alba Zaluar, que vão discorrer que quando se perde o respeito ao outro, violando o contexto, violando o contrato social, nós vamos ter ramificações, né, em um conjunto de áreas, né? Família, escola, empresas, religiões. Então, a violência, ela acontece em diferentes contextos.
ela acontece no ambiente escolar, mas ela acontece, a pessoa que ela é violenta no contexto escolar, ela reproduz isso também no ambiente familiar, ela reproduz isso também no ambiente religioso, ela reproduz isso também na empresa. Né? E aí tem uma outra questão, pessoal, da banalização, né, que é algo que a gente a banalização é algo que a gente vai tornando comum, né, algo que a gente vai naturalizando, né, vai pensando na perspectiva de irrelevância, que são os jornais. Né? Eu, particularmente, já não assisto jornais há algum tempo, mas nós temos alguns jornais específicos, em determinados horários, que estão nas casas dos brasileiros, que banalizam as violências. Então, dá audiência passar esse tipo de conteúdo. Então, a violência acontece em diversos contextos sociais e costuma ocupar espaços na mídia televisiva e via internet. Então, isso passa a fazer parte da vida cotidiana das pessoas. Por isso que as pessoas acabam banalizando. Tá bom? Então, muitas vezes, os alunos, né, os docentes, eles acabam banalizando essa dimensão, esse problema, porque são muitas vezes impulsionados pelo próprio contexto midiático. Né? E aí, além da banalização, o contexto da naturalização, nós vamos ter duas frentes importantes, né, que são onde elas acontecem mais. É a naturalização no contexto da violência simbólica, né, e também no contexto da violência psicológica. E aí é importante perceber imposições que normatizam ações, opiniões e valores morais. Porque é difícil compreender isso, né? Imagina vocês na condição de diretores, por vezes, acaba também reproduzindo esses valores, reproduzindo algumas imposições, reproduzindo determinadas questões no ambiente escolar, que se normalizam, né, se naturalizam, mas que não deixam de se situar no campo da violência. Então, por exemplo, quando se fala na sala dos professores, muitas vezes se restringe a sala aos professores, coordenadores, né, diretores. Então, eu já vi situações, por exemplo, que durante o intervalo, as tias da limpeza não podiam entrar na sala dos professores, mesmo que elas fizessem parte de toda a engrenagem escolar, até porque para a escola funcionar precisa do vigia lá da porta, precisa da merendeira fazendo lanche, precisa, né, da tia da limpeza limpando, precisa do professor dando aula, precisa da coordenação, precisa do secretário, precisa da direção. E isso é um tipo de violência. Né? Então, isso vai acontecer de maneira sutil e muitas vezes essas pessoas elas se acostumam, não questionam, elas apenas aceitam. Mas é parte de uma estrutura violenta que se naturaliza, né, dentro de uma perspectiva de dominação social. E aí a violência ela vai se manifestar como uma afirmação de poder sobre o outro. E a conquista desse poder é o que gera as diversas atitudes violentas. Às vezes, isso se dá, por exemplo, numa relação discente, alunos com alunos, mas isso pode se dar também na relação professor com aluno, né? Então, numa dimensão hierárquica, de se sentir mais poderoso. Isso pode se dar numa relação coordenação com o professor, isso pode se dar numa dimensão direção com coordenação, direção com o professor. Então, é importante a gente trabalhar com essa questão. Então, práticas violentas, elas acontecem em razão de algumas questões. Por exemplo, discriminações, né, preconceitos, crise de autoridade, né, no caso da escola, né, por conta das grandes dificuldades de diretores ou docentes proporcionarem um convívio escolar justo e democrático. Né. E muitas vezes essas discriminações elas acabam sendo naturalizadas, elas acabam primeiro sendo banalizadas e posteriormente naturalizadas. E aí a gente volta novamente, né, num decreto que vai pensar uma cultura de paz na escola, né? E essa cultura de paz perpassa também por trazer essas discussões, né? No combate à discriminação, no combate ao preconceito, entender que nós somos pessoas diferentes, nós temos construções sociais diferentes, nós olhamos a sociedade de forma diferente, no sentido, nós fomos criados de forma diferente, mas que isso não nos faz inferiores a ninguém.
Então, os estudantes, ao adentrarem o espaço escolar, trazem consigo histórias e trajetórias constituídas ao longo de suas vidas. E as concepções diferentes entre discentes, mas também entre docentes, provocam conflitos e até mesmo ações violentas. Então, por exemplo, se a gente for tomar como base um estudante que ele precisa trabalhar de manhã, cuidar do irmão à tarde e estudar à noite, porque os pais precisam trabalhar durante o dia para fornecer o básico. Então, ele chega à noite para a aula cansado, ele chega à noite com sono. Então, ele traz todo esse peso do dia, né, e dessa realidade que é cotidiana, no caso dele, para a sala de aula. É o fato de precisar trabalhar de manhã, muitas vezes em idade que ainda não é adequada, né, antes dos 14 anos. Então, eu já vi casos de estudantes, por exemplo, que tinham que acordar 3 horas da manhã para ajudar os pais a montar feira. Posteriormente, à tarde, tinha que ficar com os irmãos menores e à noite iam estudar. Então, ele chega com essa carga diária para o período noturno e muitas vezes acaba reproduzindo, né, crises autoritárias e violências contra tanto seus colegas, mas também contra os professores. E aí, a naturalização da violência, ela pode assumir duas perspectivas importantes para a gente pensar. O primeiro é considerar a violência como uma coisa natural, isso é um problema. Então, olha, tal escola é violenta mesmo. Não. Eu preciso desnaturalizar esse lugar de violência. Tem uma escola de São Paulo, não vou me lembrar o nome agora, que um diretor assumiu essa escola, e aí ele mostra, né, todos os índices, era a pior escola, ninguém queria estar nessa escola, todo mundo que quando se referia à escola, existia todo um preconceito estabelecido pelo histórico mesmo, e que ele assume, né, junto com o corpo docente, até porque não se faz educação sozinho, junto com o corpo docente, junto com todo o corpo que faz parte ali do contexto escolar, eles adotam, né, criam metas, e em 4 anos a escola havia se transformado em um outro ambiente completamente diferente, né? Então, a escola passou a ser uma das escolas mais procuradas, os alunos tinham prazer de estar na escola. A escola, ela construiu uma cultura de paz, né? Uma cultura que é combativa com relação às discriminações, com relação aos preconceitos, e, para além disso, né, a escola passou a participar de campeonatos, ganhar prêmios e trazer recursos para o ambiente escolar. O segundo é denominar violência a qualquer situação banal na escola que desagrade os educadores, né? Então, muitas vezes é uma situação banal, e aí vai ser pontuado enquanto violência, e quando é uma violência, né, mesmo, né, por ter sido banalizado, por vezes acaba não sendo resolvido. Né? Então, é inegável que a presença das violências interfere no convívio escolar. Então, uma escola violenta, e aí dentro das suas várias ramificações, isso tem interferências diretas no processo de ensino-aprendizagem. Imagine, a todos os momentos, alunos tendo que ir até o diretor, professores tendo que ir até o diretor. Isso acaba atrapalhando no próprio fluxo normal do ambiente escolar. E, consequentemente, isso recai sobre o quê? Sobre a qualidade do ensino de aprendizagem. Então, por isso que a gente faz algumas perguntas, né? E aí, essa pergunta é para vocês vão responder para vocês. Será que a escola, né, onde vocês atuam, e os educadores refletem sobre os sujeitos serem diferentes? Será que a escola de vocês pensam sobre isso? Será que pensam que existe uma diversidade do povo brasileiro, que isso se ramifica também sobre o ambiente escolar? Será que a escola também reflete sobre quem são os estudantes que se mantêm na invisibilidade e por quê? Será que essa é uma discussão também que é feita? Né? Será que os estudantes discriminados ou aqueles que são intitulados alunos problemas são os mesmos que não correspondem ao padrão esperado? Porque o que a gente espera de um aluno, e aí, bem, enquanto alguém que já foi professor da educação básica, né, que fique quieto ali, faça as atividades, entregue no prazo, mas num ambiente de 30 alunos na sala,
essas realidades, elas são múltiplas. Os alunos trazem histórias e trajetórias completamente diferentes para o ambiente escolar. E aí existe uma questão central que é preciso ser pontuado, né? Que é a diversidade. A diversidade, ela precisa ser ensinada no ambiente escolar. Ela precisa ser ensinada, compreendida, mas, para além disso, ela precisa ser defendida como um direito constitucional. Então, o Brasil é um país diverso, o povo brasileiro é um povo diverso, né? Então, nós somos atravessados, né, por indígenas, por quilombolas, né, pela população branca, pelos negros, nós somos atravessados pelos migrantes. Então, se a gente tomar como base aqui a cidade de Rondonópolis, nós temos venezuelanos, nós temos haitianos, nós temos moçambicanos, né? Se a gente tomar como base a própria Universidade Federal de Rondonópolis, né, nós temos pessoas de outros países que estão aqui e que também fazem parte, né, desse processo de ensino-aprendizagem. Então, entender essa diversidade do povo brasileiro para que a gente consiga construir um ambiente escolar mais seguro, menos violento, mas também entender essa diversidade e ensinar sobre essa diversidade para se pensar dentro de um contexto constitucional. Né? Então, precisa ser defendido como um direito constitucional, porque senão acaba ocorrendo a naturalização da violência. E aí, dois discursos, eles precisam ser evitados, tá bom? Então, o primeiro discurso é o da decadência, então, que coloca a escola, né, a violência na escola, dentro de uma crise de civilização que não pode ser resolvida, senão por uma reestruturação autoritária. Então, já temos vários exemplos que a postura autoritária não ajuda no combate à violência. Então, esse é um discurso que precisa ser rechaçado, né, que nós precisamos caminhar por um outro lugar. O segundo modelo é só uma perspectiva macrosocial, que reduz a causa da violência à simples ordem econômica mundial. Então, olha, a escola está assim porque o petróleo subiu, ou a escola está assim porque a violência na escola está assim porque falta casas, né, falta habitação no Brasil, ou a violência na escola está assim porque... Não, nós não podemos reduzir exclusivamente essa discussão a essas duas questões. Primeiro, não se resolve a violência no contexto social escolar com autoritarismo, tá? Se resolve com formação, se resolve com investimento, se resolve, né, com palestras, se resolve com a cultura de paz no ambiente escolar, se resolve ensinando sobre diversidade, se resolve entendendo que a diversidade é parte constituinte da sociedade brasileira. E o segundo é que nós não podemos, precisamos cuidar também, né, com o discurso de que a violência, a violência escolar, ela é puramente culpa da ordem econômica mundial. Né? E aí, tirando por vezes o nosso dever enquanto gestores escolares. E há dois pontos a serem discutidos nas escolas, mas também nas secretarias de educação. O primeiro, né, é que a violência, como eu falei para vocês, não se resolve com autoritarismo, com disciplina rígida, então muitas vezes algumas escolas têm adotado, isso tem acontecido no Brasil. Olha, a tal escola, ela está com alguns problemas relacionados a vários tipos de violências, então vamos adotar uma disciplina rígida que nós vamos resolver. E não vai, tá bom, pessoal? Esse problema é muito mais complexo do que a gente imagina. E o segundo é que a questão social, puramente, implica na violência. E como eu já falei no início da aula, a violência e suas ramificações não se restringe exclusivamente ao contexto social das populações menos favorecidas, porque existem violências simbólicas, violências psicológicas que acontecem em pessoas que detêm aí um alto poder aquisitivo. E aí nós temos alguns ciclos, né? E aí a própria autora, né, a Maria Cecília Luiz, ela vai trazer a ideia do ciclo de violência, pensado como situações violentas contínuas contra um sujeito. Esse sujeito pode ser a sua subjetividade, né? Um grupo ou um patrimônio. Ao contrário,
ao adotar-se o conceito de contraciclo, é posicionar-se com ressignificação de novas relações e inter-relações. Então, percebam, os ciclos são situações violentas, contínuas, que por vezes são banalizadas e, por fim, são naturalizadas. Isso recai sobre a sociedade, né, e que recai também sobre o ambiente escolar. Então, o racismo, né, e aí tem suas ramificações, por exemplo, o racismo recreativo, muitas vezes em tom de brincadeiras que acontecem no ambiente escolar, né, LGBTfobia, né, intolerância religiosa, muitas vezes elas acabam entrando numa dimensão do ciclo de violência e que acaba se naturalizando, recaindo sobre o contexto escolar. E um caminho para combater essa questão é adotar, né, a perspectiva do contraciclo, é ressignificar, ou seja, lançar olhar sobre essa questão com outras lentes e construir um outro caminho para pensar, né, novas relações e interrelações. Então, nós temos 3 atributos, né, dos ciclos de violências. O primeiro é o estranhamento, né, que corresponde às instabilidades, desentendimentos ou não concordâncias pelas diferenças em determinadas situações que vão distanciando os corpos, né, sejam essas diferenças materiais ou subjetivas, de sentimento, de pertencimento com o outro. A tensão corresponde aos primeiros embates, confrontos e imposições, como reação à percepção, do distanciamento dos corpos e a representatividade de subjetividade, da subjetividade da diferença pela qual alguém ou algo se identifique. E aí nós temos também, né, o último atributo, que aí é quando se chega na agressão. Então, é a situação de violência mesmo, né, instaurada. Isso pode ser uma violência num contexto físico, mas pode ser uma violência num contexto simbólico, num contexto psicológico. Isso pode se dar na relação aluno com aluno, isso pode se dar na relação professor com aluno, mas isso pode se dar no próprio corpo pedagógico, né, administrativo da escola. Então, pode ser de diretor com professor, pode ser de próprio professor com o diretor, pode ser, né, envolvendo coordenação. Isso pode também se estender para além dos muros da escola. Então, essa violência ela pode alcançar, por exemplo, os pais. Então, muitas vezes os pais vão até a escola, às vezes buscar uma informação, né, e aí se depara com alguém que reproduz violências simbólicas e acaba recaindo também sobre os pais, né, dos estudantes. Então, percebam, primeiro é o estranhamento, né? Essa pessoa ela é diferente de mim, então eu discordo a partir de um posicionamento, a partir de um olhar, e a partir daí a gente entra numa dimensão de tensão, e essa tensão vai recair sobre um processo de agressão. Então, na formação, pessoal, tem também a percepção de 3 agentes que compõem esse ciclo de violência, né? Que é o EVA, né? Espectador, vítima e o agressor. O espectador são os sujeitos que presenciam a situação de violência e a estimula por meio de imitações e aprovação do que está acontecendo, por isso compactua e é cúmplice, um agente mantenedor do ciclo violento. Muitas vezes, algum agente vê o que está acontecendo, né, percebe que está sendo reproduzido uma dimensão de violência, e ou se silencia ou é cúmplice, né? E este lugar é um lugar de compactuação com esse ciclo violento. Aí nós temos a vítima, que são sujeitos que padecem com esses danos físicos, psicológicos, emocionais, né, em sua própria pessoa, causados por atos violentos ou graves, né, violação de direitos humanos, que por vezes as pessoas vão levar consigo o resto da vida. Tá? Então, muitas violências que às vezes são sofridas no ambiente escolar, e isso a gente pode pensar numa perspectiva dos alunos, mas também dos professores. Então, você já deve ter ouvido história de pessoas que se passaram por processo de readaptação, que não conseguem pisar na sala de aula, né? Tem crise na sala de aula, pessoas que não conseguem passar na frente da escola,
né, porque foram vítimas de violências, e essas violências, elas carregam consigo, né, o resto da vida, e que demanda a terapia. E o agressor, que são esses sujeitos que causam ou aceitam, né, maneiras diretas de violência contra outras pessoas. Por conta de relações de poder, esse agressor ele acaba se sentindo empoderado para reproduzir. Tá? E, pessoal, esses ciclos eles podem ser interrompidos. O ambiente escolar, né, a gestão escolar tem muito a contribuir nessa interrupção desses ciclos de violência. Isso pode acontecer de modo individual, nessa conversa, né, nessa aproximação, nesse entendimento do contexto social, né, que este agressor está inserido, mas também de forma coletiva, com formações, com feiras que discutem essa questão. Então, uma feira que trabalha sobre a consciência negra, uma feira que traz a diversidade do povo brasileiro, né? Porque, por exemplo, a xenofobia é um tipo de violência, né? Então, essas feiras elas podem contribuir, a formação continuada, né? Trabalhar com esses temas, buscar autores, é importante para construir um ambiente, né, de paz. E para isso, pessoal, a gente pode pensar a ideia da base do acolhimento, né? Que ela precisa fazer parte da escola, né? Uma base que ela pode ser composta por um grupo ou um subgrupo disposto a apoiar quem precisa de ajuda, né? Com o princípio da escuta ativa e a ausência de julgamentos, né? Sobretudo pensando no espaço seguro de acolhimento. Esse lugar de acolhimento articulado com diferentes sujeitos da escola auxilia o entrosamento, diminui as divergências e as violências. É importante construir uma base de acolhimento, né, contra ciclos, uma base que escute, né, os alunos, que escute os professores, né, que lance o olhar sobre essa realidade e que, a partir daí, se construam alternativas, né, para combater as violências. A preocupação é com as situações que ferem ou provocam em sujeitos ou grupos. Por isso, preconceitos, né, ou não controlar sentimentos e emoções coibidos dificultam a percepção do entendimento dos ciclos de violência e impede uma base de acolhimento contra ciclos. Então, a escola também, enquanto esse ambiente da escuta, né, então, por vezes, a gente quer ensinar a falar, mas também escutar estes sujeitos envolvidos nessa questão pode contribuir para construir, né, uma base de acolhimento que se contrapõe a esses ciclos de violência, né? E caminhando aqui para a gente finalizar, nós temos alguns tipos de violência, né, que eu vou destacar aqui. A primeira é verbal, e todos nós, possivelmente, já sofremos com esse tipo de violência, mas também já reproduzimos esse tipo de violência, que ela vai se caracterizar pela passividade, né, imposta à força, mas também pelo silêncio, tá? Às vezes pelo silêncio também. De modo que a atividade expressiva e a fala de outra estão impedidas ou anuladas, promovendo a sensação de proibição, rebaixamento, indiferença, né, ou limitação pela imposição de poder. Então, às vezes, nós também reproduzimos esse tipo de violência. Essa violência ela pode ser física, né, que é caracterizada pelo uso intencional, resultante da ação interior, né, da força física contra o sujeito ou grupo. Esse é o tipo de violência que a gente mais, né, vivencia, que mais ocorre, talvez, no ambiente escolar, que a gente vê, né, os nossos olhos. Então, por exemplo, né, briga entre alunos na escola, briga entre alunos, né, o tipo de violência física. Mas ela também pode ser psicológica, que ela é caracterizada por um ato ou episódio que pode ser imperceptível, ou seja, pode passar, ou despercebido, que vai coibindo a vítima e anulando a sua própria percepção de ser, e costuma ser naturalizada com facilidade. Uma menina negra do cabelo crespo, ela pode ir sofrendo violências, como, por exemplo, seu cabelo é de bombril, seu cabelo é palha de aço, e ela vai acabando naturalizando, isso vai coibindo, ao ponto dela querer cortar o cabelo, alisar o cabelo, e aí o contraciclo é que vai permitir com que a gente lance um olhar sobre essa questão, para potencializar, né, a diversidade do povo brasileiro, inclusive o cabelo, né, de uma aluna. E a simbólica, pessoal, que ela é caracterizada como uma prática sutil da relação de dominação em que os sujeitos a questionem, apenas a aceitam, né? São as condições específicas decorrentes
pelas condutas fora do padrão, previamente ou não estabelecidas pela prática escolar social, né? É uma das que mais acontece. E, literalmente, caminhando e finalizando, quais são as habilidades do diretor para lidar com essas questões, né? Com esses casos de violências na escola? Então, primeiramente, saber mapear os conflitos e as violências, então, lançar um olhar mais atento sobre os conflitos que estão ocorrendo no âmbito escolar, né, e o quanto que isso pode, e o quanto que isso tem sido maléfico para os alunos, para os professores, né, mas também para o funcionamento da escola. Estabelecer sistemas de apoio seguro, com escuta consciente. Então, a escola também como esse ambiente da escuta, né, onde os alunos se sintam acolhidos, né, onde os professores se sintam acolhidos. Né, desenvolver de forma coletiva e democrática normas para a convivência. Então, e volto novamente na cultura, né, e pensar a cultura do respeito, liderar para resolver problemas. Então, o diretor também deve liderar para resolver problemas, não fugir dos problemas, encarar esse problema como ele é. Ter sensibilidade para mediar, inclusive situações imprevistas, né, às vezes é que o próprio corpo docente, o tipo de violência que precisa ser resolvida, criar espaços de diálogo de modo horizontal, pois todos têm o mesmo valor, desde o vigia que fica na porta da escola, a tia da limpeza, a pessoa que limpa o banheiro, todos têm o mesmo valor e a escola funciona porque todos estão ali, né? Compreender a perspectiva intersetorial da educação, em que todos compõem a instituição escolar e saber lidar com a diferença. Então, isso é um ponto importante, e são habilidades que o diretor, né, a gestão da escola precisa desenvolver, e se preciso buscar parcerias com as universidades, com as secretarias municipais, estaduais de educação, com os conselhos, para subsidiar essa questão. Tá bom, pessoal? Eu finalizo aqui, agradeço a vocês nesse primeiro momento, volto ao final para a gente fazer o fechamento, tá bom? Grazi, passei um pouco. Obrigada, Ariel. Tranquilo, tranquilo. Pessoal, vamos fazer aquele intervalinho de 10 minutos, tomar um cafezinho, um chazinho no banheiro. E aí eu peço que todos voltem para a discussão dos pequenos grupos. Nós temos notado uma ausência de alguns cursistas, então, só lembrando que a presença é registrada nos 3 momentos, pessoal. Nós já estamos, na metade do curso, está dando tudo certo, vamos manter firme no nosso propósito, tá bom? A Carla, quer falar rapidinho, Carla? Sim. Não estamos te ouvindo. Esse último slide para o professor colocar de volta. O penúltimo. Volta aí. Sobre... Isso, obrigada. Perfeito. Pessoal, 10 minutinhos, agora é 20 horas e 2 minutos. Daqui 10 minutinhos voltamos, tá bom? Até daqui a pouco. Pessoal, vamos voltando. Estamos, pessoal aí, ligando as câmeras, dando um joinha aí, quem já voltou do cafezinho. Isso, muito bem, pessoal. Obrigada. Isso, agora eu estou vendo os rostinhos. Todo mundo voltando. Pessoal, estamos de volta para o segundo momento da nossa atividade de hoje. Hoje, nos pequenos grupos, terão uma divisão que o ATT vai explicar com maiores detalhes, mas cada grupo vai discutir sobre um tipo de violência da qual foi abordada pelo professor. O grupo 3, 7 e 10 vai falar sobre a questão das violências físicas. O grupo 1, 6 e 9 vai discutir na perspectiva das violências verbais. E os grupos 2 e 4
vai fazer a discussão a partir da perspectiva das violências psicológicas. E o grupo 5 e 8 vai fazer a discussão, o grupo 5 e 8, na perspectiva de violências simbólicas. E aí, quando vocês estiverem nos pequenos grupos, os ATPs vão explicar com maiores detalhes a atividade de hoje e como que o grupo vai discutir a partir dessa perspectiva de um tipo de violência nos seus pequenos grupos, e depois, como sempre, nós retornamos para o momento final da aula, a qual eu reforço que é de suma importância a participação de todos. Nós estamos tendo algumas perdas no momento final da aula, e é um momento de compartilhar. Então, é importante que todos consigam retornar no terceiro momento da aula, tá bom? É um tema que é muito sensível para todos nós que somos da educação, então acho que vai ser muito proveitosa a discussão dos grupos. Retornamos daqui a pouco. Wesley, se já quiser direcionarmos para os pequenos grupos, por favor. Nos vemos daqui a pouco, pessoal. E aí vai clicando em participar na sua tela. E aí você já vai para o seu pequeno grupo. De volta. Dando um joinha aí. Aqui não está aparecendo também. Cheguei, Brasil. Bruna estava esperando deitada, parece demorando para voltar. Ô, Grazi, antes de começar a relatoria, queria pedir desculpa para o meu grupo, que hoje foi bem intenso as relatorias e ficou uma pessoa sem falar, tá? Queria pedir desculpa aqui presencialmente a todos, tá? Mas foi ótimo as discussões, os relatos, o desabafo, foi muito proveitoso. Aproveitando a fala do André, a mesma coisa no grupo 6, ou tema bom de diálogo, viu? Idem. Muito bom. Idem, grupo 9. É porque é um tema que é muito presente, né? É uma realidade. Grupo Também 3 não- também. Não deu para falar todo mundo. De apoio. Pessoal, perfeito, estamos todos de volta. Realmente, esse é um tema muito sensível, é um tema do cotidiano da escola, é um tema da sociedade em si, né, que reverbera na escola, e os profissionais da educação têm que estar sempre lidando com essa questão, para ver se questões. Então, assim, eu entendo que não tem muito tempo, e nós vamos trazer agora relatorias, trazer um pouco dessa discussão que teve nos grupos, que acabou sendo incompleta, mas que é permanente, né, na nossa atividade educacional. E aí eu peço, por favor, que por causa da hora, que cada grupo respeite os seus 3 minutos. Quando der 2 minutos e meio, eu vou fazer um sinal com a mão, para poder o relator concluir. Outra coisa é cada grupo fazer o relatório a partir da violência que discutiu principalmente, né? O ATT explicou e conforme nós tínhamos falado antes do intervalo. Tá bom? Então, hoje eu vou chamar os grupos por ordem da atividade. E, então, eu vou intercalando, então, todos os grupos ficam preparados. Agora, eu vou chamar o grupo que vai falar sobre violências físicas, o grupo 10. Você pode apresentar. Boa noite a todos e todas. O grupo 10 teve uma discussão muito rica e, ao mesmo tempo, muito sensível, né? Porque quando a gente fala de violência física, de agressão física, nós estamos falando de uma agressão que é traumatizante para quem vive, para quem presencia, né? Então, nossa relatoria hoje ficou com a Daiane. A Daiane, ela é de Colombo, no Paraná, né? Então, ela vai relatar e trazer aí, entre tantos relatos, um que o nosso grupo votou, né? Que o nosso grupo trouxe para a gente compartilhar com vocês essa noite. Daiane, é com você.
Boa noite, pessoal. Eu sou de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Eu sou diretora há 5 anos já, no CEMEI, no Centro de Educação Infantil aqui, né? Minha secretária que está aí me assistindo. É isso aí, estamos juntos fazendo curso juntas. Estamos sim. Tem mais pessoas aqui de Colombo fazendo também curso aqui com a gente, né? E o nosso relato tivemos bastante relato no nosso grupo, foi bem produtivo mesmo. Mas nós escolhemos a professora, né, diretora, não lembro se é a diretora Graziele, né? O que chamou a atenção foi que a Graziele nos contou o relato dela de quando ela ainda era professora, por isso que eu não me lembro muito bem, né? Ela estava na quadra com a turminha dela e o menino jogou a bola e ficou presa em cima da quadra. Daí ele mesmo tentou retirar jogando pedra, mas ela não autorizou, né? E quando ela não autorizou, ela falou: não, eu vou buscar outra bola, né? Mas o menino não aceitou e ela não percebeu, virou as costas. A hora que ela virou as costas, o menino foi com os 2 pés nas costas dela, né? Daí ela levou para a gestão, mas o que mais marcou é que a gestão não fez nada, que estava a vice-diretora e falou que não podia fazer nada porque teria que fazer quando a diretora estava, e a diretora falou que não podia fazer nada porque não tinha presenciado. Esse menino tinha 15 anos, as demais crianças tinham 11 anos, né? Então é uma diferença de mentalidade bem grande, né? Todo mundo da escola já tinha mesmo receio dessa própria criança, com medo, porque ele já tinha agredido mais gente nessa escola. E o que mais marcou mesmo na conversa foi a falta de atitude da gestão, né? Pelo aluno ter agredido a professora. Eu acho que foi mais ou menos isso, né, professora Valéria? Isso mesmo, Daiane. Ótimo, tá? E aí, só complementando a fala da Daiane, quando a gente traz isso, e a gente discutiu isso no grupo também, os conflitos, eles não são apenas... A gente não pode negar enquanto escola, né? Porque a escola precisa ser esse lugar de acolhimento, de mediação e de ressignificação, até porque o ato de agressão, ele é a última instância, né, de um grito que já está para sair faz tempo ali e que ninguém acolheu. É isso. Daiane, muito obrigada, tá? Obrigada. Foi lindo. Obrigada ao grupo 10. Eu vou estar chamando hoje do maior para o menor, para a gente mudar um pouco a dinâmica aqui dos trabalhos. Então, o grupo 9, que vai falar das violências verbais, por favor. Boa noite. Eu vou chamar a relatora do nosso grupo, tá? É a Vernielda, tá? Ela vai fazer o relato do grupo 9. A gente trabalhou com as questões das violências verbais no nosso grupo, bastante produtivo. Você tem 3 minutos, tá? Para estar passando as informações do nosso grupo, tá, Vernielda? Boa noite a todos. Sou Vernielda, da cidade de Triunfo, estou como gestora. E, bem, os colegas relataram, foi muito bom o assunto de hoje, né? O que mais chamou a atenção foi sobre, diante de tudo, o fundamental que a escola intervenha por meio de diálogo, promovendo respeito e empatia, conscientização dos alunos para que evite que esse tipo de situação se repita, porque sempre entre alunos e outros acontece mais, né? Uma situação de violência verbal que me marcou no ambiente escolar foi quando o aluno passou a chamar outro por apelido. Violência verbal. Prejudicando dentro da sala com a intenção humilhá-lo diante dos colegas. A situação acabou gerando risadas de alguns alunos que reforçou ainda mais a atitude e agressou o aumento e, consequentemente, da vítima. Além disso, é fundamental que a escola desenvolva ações contínuas de prevenção, criando espaço de escuta e acolhimento,
onde os alunos se sintam seguros, que se expressam, que muitos dos alunos sempre, ele tem a segurança mais na escola, ele mais conversa com o professor, tem mais aquela intimidade. Assim é possível contribuir para a construção de um ambiente escolar mais respeitoso, inclusive livre e prático da violência. Foi isso que eu achei o relato bem importante. Perfeito, Vernilda. Esse foi o relato, teve, né, várias situações que aconteceram no nosso grupo, inclusive situações nas quais tivemos até professora que se emocionou muito, né, por questões de ser ela a ofendida, né, ouvir coisas que não imaginava na vida e até pensar em desistir. Mas aí, como a gente estava num grupo de vários professores, né, a gente tenta não acalmar, falar a realidade. O professor, ele vai sofrer diversos violências verbais e até físicas e outras, né? Mas no caso, eram verbais no nosso grupo, diariamente, e a gente vai ter que passar por isso, né? Mas eu agradeço, tá, Vernilda, pela relatoria. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, relatora, obrigada ao Grupo 9 por compartilhar com a gente as vivências, e eu chamo o Grupo 8, que vai falar sobre violências simbólicas hoje. Boa noite. O Grupo 8 vai ser representado pela Ivânia, de Buriti, Maranhão. Ela estava na secretaria, então, Ivânia. Oi, professora. Estão me Pode ouvindo? falar. Estamos. Sua câmera está desligada, você vai permanecer assim mesmo? Estou tentando ligar aqui ela. Só um minutinho. Não está dando certo ligar a câmera. Não, pode permanecer assim, então. Tá. Bom, quando nós falamos da violência simbólica, teve muitas coisas, muitos relatos que me chamaram a atenção. Um dos foi o professor autoritário que não aceita o questionamento, né, dos alunos, mas também existe aquele aluno também que não aceita o questionamento do professor. Mas o ponto forte mesmo foi quanto à violência simbólica das secretarias de educação de certos municípios, que priorizam primeiro a cidade, deixando as zonas rurais em segundo plano. Isso foi o ponto forte da nossa discussão, porque todo aluno, não importa onde ele esteja, ele tem o mesmo valor. Então, ele tem que ser respeitado, tem que ser valorizado por igualdade, por igual. E como eu não posso falar de todos os casos, né, que foram falados aqui, eu fiz um cordel e gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Prestem atenção, meu povo, no verso que eu vou contar. Da violência escondida que insiste em machucar, não deixa roxo nem corte, mas faz a alma chorar. Não é tapa nem é murro, nem cadeira para voar, é palavra mal jogada, é jeito de humilhar, é quando o mestre diz burro para o aluno se calar. É quando só um sotaque vira motivo de riso, quando a roupa é mal falada, pelo colega indeciso, quando o preto da sala sempre é o menos preciso. Violência simbólica é esse o nome que tem, despreza, desqualifica, diz que o outro é ninguém, mata sonho, mata força, sem encostar em ninguém. Na escola isso acontece, no olhar atravessado, na prova mais difícil para o menino atrasado, no conselho que só vê o erro do favelado. E quais são os motivos desse mal se propagar? É a falta de escuta, é não saber respeitar, é currículo que esquece do povo do lugar. É preconceito antigo que a gente faz de herança, é professor cansado, sem tempo para mudança, é sistema que só cobra e esquece da criança. Mas tem jeito, meus caros colegas, de essa dor se curar, é com roda de conversa e com saber escutar, é quando a gestão diz, aqui é lugar de amar. É formar professor para a diferença enxergar, é dar voz ao estudante, deixar ele se expressar, é transformar a escola em casa para se cuidar.
Que palavra seja ponte, que não faça para cortar, e não faca para cortar. Que a escola seja abrigo para todo mundo sonhar. E a violência simbólica a gente vai enterrar. Muitíssimo obrigada. Que lindo, Ivânia. Muito obrigada ao Grupo 8. Como é bom a gente usar da arte para expressar as nossas vivências e as nossas angústias, as nossas esperanças. Parabéns ao grupo, Lesinete, muito bom. Obrigada, Ivânia. Parabéns. A Ivânia tem que publicar esses cordéis, professora. Cada aula ela tem um. Pode compartilhar com a TT para poder a gente encaminhar para os grupos, viu, Ivânia? Muito lindo. Tem que fazer um livro de cordéis. Eu já tenho um livro escrito, eu gosto de escrever cordéis. Ah, jura que você gosta? Eu amo. Pessoal, agora eu chamo o grupo 7 também para estar compartilhando com a gente a discussão que eles tiveram no grupo deles. Oi, Grazi, boa noite. Boa noite, colegas. Grazi, hoje o grupo 7 vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou ser o relator, e isso vai acontecer porque o nosso relato, melhor dizendo, o relato que foi escolhido pelos membros do grupo, envolve uma questão de professor que ainda está na rede, enfim, colegas que ainda estão atuando como professor, então, para a gente manter o anonimato, né, eu vou ser o relator hoje. O grupo 7, assim como os demais grupos, também teve um relato muito potente, né, porque é um tema que envolve muitas questões, né, mas um dos relatos, e o grupo 7 ficou com violência física, né, assim como os outros colegas, e o grupo 7 ficou com violência física. Surgiram muitos relatos que falam principalmente da questão da violência como parte de um processo social que vem da casa, né, e tal. Um dos colegas até usou a expressão, é a única linguagem que a criança conhece, né, mas enfim, esse relato em questão, a gestora contou para a gente que lá no início dos anos 2000, ela ainda não era professora e era mãe de 2 crianças, e por isso ela precisava trabalhar e deixar as crianças numa creche, né. Onde uma das filhas ficava, ela percebeu que as meninas estavam sendo maltratadas, principalmente pela professora. Diz que uma das filhas, por exemplo, era obrigada a dormir chorando, depois que tinha chorado, porque a professora colocava uma espécie de imagem que tinha uma cobra para assustar a filha, e a menina, depois de muito chorar e cansar, acabava dormindo, né? Quando a mãe ficou sabendo disso, ela foi até a creche, né? Foi até a escola, né? Para tirar satisfação, para querer conversar sobre o que estava acontecendo, né? E lá ela não foi bem recebida, né? Ela foi meio que recebida com aquele, quem que você pensa que é para vir falar comigo, né? Ouviu isso da professora com o dedo em riste apontado para a cara dela, que disse o seguinte: você vai ter que estudar, quando você estudar e tiver a mesma experiência que eu tenho, você vem aqui falar do meu trabalho. E por mais doloroso que seja, e a gestora colocou isso bem emocionada, né? Ela resolveu fazer o que a colega professora colocou. Ela estudou, se tornou pedagoga, assumiu o concurso e hoje em dia é gestora de uma escola, né? E mesmo fazendo já quase 20 anos que isso aconteceu, ela estava bem emocionada no relato dela e ela colocou que até hoje, daí ela resolveu assumir a postura do copo meio cheio, né? E ela falou que até hoje, quando ela sai de casa, ela sai de casa com a seguinte meta, né? Não permitir que violência, e querendo ou não, esse dedo, essa ameaça, é um tipo de violência física, né? Ou a cobra, a imagem da cobra assustando a filha, né? Aconteça enquanto ela estiver na gestão da escola. Nem criança, nem professores, ou quem ela puder impedir ali da comunidade. Então a gente resolveu trazer, só que eu fui o relator hoje justamente por causa disso, para a gente manter a colega que dessa questão ainda continua na gestão, e foi por isso. Mas foi muito potente, agradeço o Grupo 7, como sempre, pela participação. Grazi, passei uns minutinhos, obrigado. Passou não, Rafael, foi no tempo. Que relato, né, gente? Às vezes a violência sofrida é superada de formas inexplicáveis, assim, foi uma motivação, a própria violência em si, para superar ela. E aí hoje a gente conta com um profissional
e com certeza ter uma postura totalmente diferente. Obrigada ao Grupo 7 pela sensibilidade de compartilhar conosco. O Grupo 6 também pode se fazer presente, o Grupo 6 vai falar de violências verbais. Grazi, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Como o André antecipou, eu quero pedir desculpa à minha relatora de hoje, ela não teve o tempo de falar a fala dela, ela fez uma fala do apanhado do grupo, né? E, professor Ariel, quão sensível é falar de violência verbal, né? Quão é dilacerante você ouvir relatos de pessoas que vivenciaram ou passaram por esse tipo de violência. Sabemos que a gente já vivenciamos isso de fato conosco, mas você ouvir de alguém é complicado, é muito complicado, e não sabe nem como ter argumento para orientar, né? E muitas posturas dos profissionais hoje na direção da escola foram exemplares, né? Parabéns aos meus cursistas do Grupo 6 pelos relatos, né? Mas eu vou deixar a fala para a minha cursista, com a voz mais serena que tem do nosso grupo, que é a Suélia Gomes de Vasconcelos. Ela é de Itapé, na Bahia, Itapê, me desculpa, depois você pode se apresentar, tá, Suélia? Fique à vontade. Só na fala, na serenidade dela, Graziela, você vê a voz da experiência, né, de quem sabe lidar com pessoas com serenidade e, ao mesmo tempo, sabe cobrar, como uma boa professora sabe fazer. Suélia, 3 minutos para você, e como eu falo para meus queridos cursistas, manda ver, querida. Boa noite a todos, boa noite, Grazi, boa noite, Paulo. Então, assim, é um tema bastante pertinente, né, que a gente vem trabalhando no nosso dia a dia. Então, eu vou realmente apresentar aqui as falas dos meus colegas. Eu não pude nem apresentar meu relato, mas fica para a próxima, né? Nosso dia a dia a gente vai colocando em prática. Lidar com agressão verbal no trabalho exige firmeza, diálogo respeitoso, cuidado emocional, empatia e apoio formal. Combater a violência verbal exige conscientização e mudança de atitudes. É fundamental promover o respeito, a empatia e o diálogo como formas de resolver conflitos. Afinal, palavras têm poder e devem ser usadas para construir, não para ferir. É defender a dignidade, a saúde mental e o direito de todos ao respeito. A comunicação não violenta, parentalidade positiva e educação respeitosa como caminhos para prevenir agressões e fortalecer relações mais saudáveis. A violência verbal pode parecer mais grave do que a física, mas suas consequências são reais e profundas. Por isso, é importante tratar o tema com seriedade, incentivar o respeito e combater qualquer forma de humilhação. Palavras também machucam, e respeitar a fala é respeitar a pessoa. Obrigado, Suélia, e, de novo, desculpa, tá? E você terá o seu direito de fala, com certeza, no Grupo 6, na narrativa que você for fazer, e se você for relatora, você vai ter o direito de fala, sim, com certeza. E parabéns pelo lindo relato, viu? Obrigada. Seu microfone está fechado, Grazi. Deu uma travada aqui, pessoal, desculpa. Obrigada ao Grupo 6, obrigada à relatora. Eu chamo o Grupo 5, que vai falar de violências simbólicas também. Isso, boa noite, Grazi. Hoje a relatora é a Eliana Drost, ela é de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela trabalha na Secretaria da Educação e ela é supervisora escolar da Educação Infantil. Eliana, você tem 3 minutos, tá? O tempo é todo seu. Tá certo, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Então, o que nós conversamos, né? Violência simbólica, né? Ela acontecia, né? Quando eu estava trabalhando como gestora. E nós tínhamos, nós trabalhávamos, né? O dia da mãe, o dia do pai. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que isso seria uma imposição cultural, né? Primeiro, porque nem todos têm mãe, né? Depois, nem todos têm pai. Então, a gente começou a trabalhar o dia da família.
Só que com o passar do tempo, a gente foi percebendo que, como nós recebíamos muitas crianças de abrigos, então nós também estávamos praticando uma violência simbólica sem ter noção do que estava acontecendo, né, até então. E aí agora, né, passando um tempo, a gente começa a refletir que talvez o Dia da Família também não seria o correto, né? Porque a criança acaba internalizando que a identidade dela é errada, né? Mesmo não sabendo, né? Então, e o quanto eles são indefesos, né? E não tem noção do que está acontecendo. Então, quando a gente não trabalha o Dia da Mãe, a gente não trabalha o Dia do Pai, então, perfeito, mas e o Dia da Família, né? Até que ponto a gente pode trabalhar ele dentro da escola? Até que ponto a gente pode preparar momentos com a família, até que ponto a gente pode falar isso com o grande grupo na sala, né, dos pequenos, né? Vamos preparar uma apresentação, as famílias vão vir aqui, mas, poxa, qual a família que vai vir, né? Então, a gente conversou sobre isso, né, e achei bem interessante também trazer isso para o grande grupo, né, que para todo mundo refletir um pouquinho sobre isso também. Era Verdade, isso. Eliana. Obrigado pelo seu relato. A Eliana me fez refletir hoje como ATT, porque a sociedade ela mudou, né? Dia do pai, dia da mãe, dia da família, mas é isso aí. Existem crianças que na escola que se vêm de abrigo e que não têm acesso à família e que nesse dia da família se sente excluído, sofrem uma violência simbólica, né, Eliana? E me fez refletir muito o relato da Eliana hoje. Obrigado, Eliana, por ser relatora. A relatora. É isso aí, Grazi. Obrigada ao grupo, obrigada à relatora Eliana, e fica aí para a gente a reflexão que ela deixou em aberto para a gente, que é uma questão muito sensível, muito importante para nós da escola e da educação estarmos pontuando no nosso dia a dia. Grupo 4, que vai falar das violências psicológicas. Boa noite, Grazi. Boa noite a todos e todas. O grupo 4 hoje vai ser representado pela Euciene Maria dos Santos Silva. Ela é de Ceabra, Bahia. Euciene, sinta-se muito à vontade para trazer o caso que o grupo elegeu como sendo aquele que vai representar um pouco do que foi discutido. Boa noite a todos. Sou Elciene Mendes, sou daqui da Bahia, na cidade de Ceabra, e estou sendo vice-diretora de uma instituição de ensino fundamental 1. No grupo foram discutidos vários fatores que desencadeiam a uma violência psicológica, né? Fatores que mexem com a gente, fatores sociais, fatores pessoais, fatores familiares, e aí perpassa pela educação, né, de certo modo. Dentre os diversos relatos abordados, nós decidimos trazer um que traz sobre o bullying. O bullying não voltado para o apelido, né? O bullying não voltado para aquele que olha para o outro e diz, você é gorda, né? Mas veio para a pele, a forma de apresentar na pele, não o negro. A gente acha que só o negro é que sofre o bullying, mas aí nós temos um caso do bullying voltado para uma adolescente que tem um vitilígio, né? Esta criança, segundo nossa colega Lígia, ela é gestora de uma escola do 6º ao 9º ano, e ela traz o relato de que uma adolescente entrou na escola ainda criança, né, no 6º ano, pré-adolescente. Então, no 6º ano, ela foi bem aceita pelas crianças, tinha uma aproximação legal. A partir do 7º ano, esta menina passou a ter outros comportamentos, né? Não mais aquele comportamento de uma pré-adolescente, de uma menina que estava participando das aulas. Ela se afastou do grupo, se ausentou das turmas, das aulas, e quando a gestão foi fazer uma busca ativa para tentar identificar as ausências, descobriu-se que ela estava sofrendo bullying por conta desse problema do vitilígio.
E isso só foi detectado, e ela também relatou, que só a partir da chegada de um novo colega que fazia, não falava, apenas fazia, alguns passinhos, como o Michael Jackson, né? Aquele passinho do Michael Jackson. Então, ele não precisou dizer nada, ele apenas agiu e a criança entendeu, a adolescente entendeu. E isso afetou demais ela, né? Então, veio a ansiedade, veio a tristeza, que foram esses sentimentos que fizeram ela se afastar. Como forma de resolver o problema de deixar a criança mais livre no colégio, a direção buscou a criança, conversou com a criança, gente, desculpe, com o adolescente, conversou e aí foi que ela trouxe todos os seus problemas. E nós somos esses profissionais que estamos abertos à escuta, né? E essa gestão fez isso. Aí, após essa escuta, ela aceitou voltar, né? Mas mesmo assim continuou enquanto este menino ainda era colega, porque até então a escola via o problema com a menina, e o menino, ele foi transferido, mas não por conta da escola, ele foi transferido por conta da família mesmo. E só então é que a adolescente se sentiu bem. Aí ela se sentiu melhor, voltou a ser aquela criança, aquela adolescente, aquele aluno, aquela aluna ativa, e ela ficou bem melhor. Porque a turma já era aluno, já era colegas que aceitavam ela desde antes, permanecendo a mesma turma, né? E assim, a gente vê que o bullying e as formas de sofrimento que o bullying causa é um assunto em que a gestão dessa escola utiliza como meio para evitar e para conscientizar os alunos já no início do ano letivo, de forma que eles possam ver no outro, não tratar o outro como bullying, né? Então, esse foi um caso de bullying de pele, de forma de se apresentar de uma adolescente, que desencadeia outros sentimentos. É isso, obrigada. Euciene, muito obrigada a todos do grupo 4, Grazi. É isso. Obrigada ao grupo, muito obrigada. E eu chamo o grupo o grupo 3, para falar de violências físicas. Boa noite, aqui é o grupo 3. Primeiro também pedir desculpas a Tamires, que não conseguiu fazer a relatoria por conta do tempo. Vou chamar a Gilza Souza Oliveira, que vai apresentar a síntese das discussões do nosso grupo. Gilza, o tempo é todo seu. Boa noite a todos. Sou Gilza, gestora de 2 escolas na zona rural, na cidade também de Ceabra. A apresentação anterior foi de uma colega aqui de Ceabra também. Então, o nosso grupo, o grupo 3, discutiu sobre a violência física no contexto escolar, né? E a partir de diversas vivências relatadas pelos participantes, foram apresentados casos de agressões físicas envolvendo alunos, professores e até familiares, evidenciando que a violência ultrapassa os limites da sala de aula e está diretamente relacionada aos contextos sociais e familiares dos estudantes. Os relatos trouxeram situações de conflitos entre alunos, episódios de bullying, comportamentos agressivos, desde a educação infantil e até casos mais graves que exigiram a intervenção da escola, acionamento do Conselho Tutelar e outros órgãos da rede de proteção. Também foram destacadas situações envolvendo sofrimento emocional, automutilação, dificuldades de socialização e ausência de comportamento familiar, o que impacta diretamente no comportamento das crianças e adolescentes. O grupo evidenciou ainda os desafios enfrentados pelos profissionais da escola diante dessas situações, ressaltando a importância do registro das ocorrências, da atuação firme da gestão e o cumprimento do regimento escolar.
Outro ponto importante foi a necessidade de diálogo com as famílias, que nem sempre aceitam ou reconhecem as demandas apresentadas pela escola, o que dificulta o encaminhamento adequado dos casos. E, diante disso, foi ressaltada a importância do acolhimento, da escuta sensível e da articulação com a rede de apoio, incluindo acompanhamento psicológico e social, como estratégias fundamentais para lidar com essas situações. Por fim, o grupo compreende que a violência física na escola é um fenômeno complexo, que exige ações coletivas baseadas no respeito, na empatia e na construção de uma convivência mais democrática no ambiente escolar. Assim, a escola tem um papel fundamental na construção de um ambiente mais seguro e humanizado para todos. Boa noite, obrigada. Foram vários relatos, né? E aí procurei sintetizar aqui, mas assim, qual é a escola hoje, né, que não vivenciou um bullying ou uma violência física, né? E assim foi a nossa contribuição do nosso grupo. Boa noite e obrigada. Perfeito, Gilza. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Por nada, professor. Grazi, é contigo. Obrigada ao grupo 3, compartilhar com a gente. Eu chamo o 2 agora, que vai falar também de violência psicológica. Boa noite, Brasil. Eu sou o grupo 2, nós vamos falar sobre violência psicológica, né? Quem vai relatar hoje é a Luciana Anacleto dela, ela é de Braço Forte, Santa Catarina. Põe para derreter, Luciana. Oi, gente, eu sou de Braço Norte, Santa Catarina, sou diretora de um centro educacional infantil, e o relato que nós tivemos hoje, né, eu relatei duas situações, mas eu vou falar que eu acho que seja mais importante, não que a outra não seja. Mas, o ano passado, eu tive um problema com uma mãe em relação a uma professora. Essa mãe, ela não vinha no CI para ver, né, a filha, como estava a evolução da filha, não vinha receber parecer, não aparecia na escola. Mas o que ela fazia? Ela ia para as redes sociais falar mal da professora. Então, ela ia pro Instagram, gravava vídeo falando da professora, que não sei o quê, que não mandava tarefa, mas, na verdade, ela não mandava o caderno da tarefa. Ela que deixava a desejar como mãe, né, nessa questão. Só que ela ia para as redes sociais falar dessa professora. E essa professora ficou sabendo que essa mãe fazia isso. E ela acabou ficando muito mal mesmo, assim, ó, porque a gente chamou ela para vir na escola conversar, para conhecer a professora, para tirar as dúvidas que ela tinha, né? Enfim, mas ela nunca apareceu, só ia para as redes sociais. Toda vez que nós chamávamos ela na escola, ela ia para as redes sociais falar mal da escola e da professora. Aí, esse ano, no começo do ano, ela começou do mesmo jeito. Ela quis falar alguma coisa da escola ali que não tinha concordado, porque nós tínhamos feito algumas mudanças nas turmas de sala, assim, e a filha dela acabou indo para uma sala que ela não gostou, e ela foi novamente para as redes sociais fazer esses comentários. Só que, pelo fato de o ano passado a professora ter ficado muito abalada, ela chegou a pegar, tipo, 1 mês de atestado, de tão abalada que ela ficou com a situação, porque, tipo, por mais que ela estivesse fazendo o melhor dela, parecia que ela não estava conseguindo fazer por causa dessa mãe, né, que acabava falando mal dela para toda a cidade ver. Aí, o que nós fizemos esse ano? Assim que a gente descobriu que ela estava falando mal novamente do nosso CI, eu fui orientada aí à delegacia e fazer um boletim de ocorrência, registrar um boletim de ocorrência contra essa mãe. Daí, chegando lá, né, eu conversei com o delegado, expliquei a situação, e ele me orientou, ele até falou que se todo mundo fizesse isso, talvez a educação não estivesse do jeito que está. Porque muitos pais acabam ameaçando professores, ameaçando a escola, e a gente, às vezes, com medo, não vai buscar nossos direitos. Então, a gente foi lá, fez o boletim de ocorrência, poderia continuar o processo, né, ir para o fórum, enfim, mas conversei com o delegado só para chamar ela, explicar a situação,
de que isso não poderia acontecer, que a internet não é uma terra sem lei, que eles não podem fazer isso, falar o que quiserem na internet sem ter, né, uma consequência dos atos deles. Chamaram ela lá e, graças a Deus, tá tranquilo por enquanto. Mas, assim, essa professora acabou ficando muito abalada mesmo. Então, eu disse, esse ano ela não vai fazer isso com outra professora. Então, a gente já foi no início do ano, a gente já foi atrás dos direitos, já registramos para que não aconteça mais. Porque, né, dependendo o professor, acaba prejudicando ele, porque ela disse que ela não queria mais nem dar aula, só para ver como ela ficou abalada com essa situação. Então, esse é o relato que hoje eu fiz no nosso grupo. Obrigado, Luciana, pela contribuição. É com você, Graziela Massafera. Obrigada, Luciano, obrigada ao Grupo 2 por esse relato tão sensível e por trazer essa perspectiva da violência sofrida pelo profissional, né? Eu chamo o Grupo 1 para falar de violências verbais. Boa noite. Queria iniciar pedindo desculpa para as nossas colegas de Udejan, Rosicler e a nossa relatora Mara, que não tiveram tempo de fazer o seu relato pessoal hoje, em função do nosso tempo. Foi um debate muito forte, a gente teve vários depoimentos muito fortes, muito sensíveis, e ficou difícil de gerenciar o tempo para todos hoje. Mas as três já estão com prioridade para a próxima semana, para iniciar com um tempo extra. E aí o nosso relato de hoje vai ser conduzido pela nossa colega Mara Zélia. A Mara Zélia é diretora de Escola de Educação Infantil na cidade de Palmares do Sul, lá do Rio Grande do Sul, a minha terra natal também. Mara, está contigo, por favor. Boa noite a todos. Professora, eu sou vice-diretora de uma escola de educação infantil no distrito de Quintão, Palmares do Sul. Vou pedir desculpa também, alguns colegas não conseguiram fazer seus relatos, eu não consegui, então, fazer um apanhado. Mas vamos lá. Falar de violência é multifacetar um leque de possibilidades, tendo em vista as variáveis que encontramos em tempos modernos. Muito se fala de violências e de direitos, mas fracionar esse leque é possibilitar um olhar mais apurado quanto aos valores culturais, desigualdades sociais, desrespeito, violação dos direitos humanos, fragmentação familiar e muitos outros. A violência carrega sempre marcas muito profundas nas relações entre os pares, afetando a autoestima e a convivência coletiva. O Grupo 1 fez um apanhado de violência verbal, que é uma das mais frequentes e a mais normalizada, tornando-se quase que invisível, pois é expressada no cotidiano através de palavras ou de escrita. Dentro do contexto escolar, a violência verbal, a colega Mariane diz que ainda sofre as consequências de ter sofrido a violência de morte por parte de uma mãe de aluno e que esse episódio ainda causa dor e desconforto dentro do ambiente escolar, pois a escola visa o bem-estar de todos. A colega Cris Gomes relata que dentro do espaço escolar é normalizado a violência, onde uma senhora sofreu por parte de um aluno uma violência verbal, e a professora está afastada por esse motivo. Já a colega Renata, que trabalha dentro de uma comunidade muito violenta, presenciou inúmeras violências por parte de uma mãe em relação à sua filha, motivando a infrequência da mesma dentro do ambiente escolar, mas que com muito diálogo, a mãe hoje consegue conversar. Outro colega relata que ao redirecionar um grupo de colegas para iniciar o turno de trabalho, foi desautorizado por parte de uma gestora, e o que o feriu profundamente. Dentro do ambiente escolar, vivenciamos várias vezes a violência, como gritos, xingamento e outros vários,
mas com um trabalho árduo já estamos colhendo os frutos, diz o colega Gustavo. Clecineide enfatiza que os atropelos do dia a dia dentro do ambiente escolar ainda têm que enfrentar o destempero dos pais. Tamires contribui relatando que vivenciou a violência verbal partindo de um colega. Laura diz se deparar com violência verbal todos os dias, por parte de pais, de aluno e de colegas, e que está muito difícil trabalhar assim. Joveci enriquece o debate, dizendo que recebe diariamente relatos de professores que sofreram violência verbal dentro do ambiente escolar. Márcia Regina, Luzinete, Carol, Vilma Barbosa, Francisco, Vanderleia reforçam que já sofreram ou vivenciaram violência verbal dentro do ambiente escolar. Sendo assim, fica a pergunta: a escola, enquanto espaço formador, possui um papel central na construção de uma cultura de paz. E isso exige coragem para rever práticas onde esse espaço deve ser de oportunidade, de aprendizagem e de empatia. Um lugar de escuta ativa, sempre na busca por um ambiente mais seguro e acolhedor. Esse é o relato de hoje do Grupo 1. Muito obrigado, professor. Parabéns, Mara. Excelente relato, conseguiu sintetizar perfeitamente o debate da turma. O debate foi muito sensível, muito forte, mas está de parabéns pela síntese brilhante. Obrigado, Mara. Obrigada ao Grazi, Grupo contigo. 1. Como vocês sabem, essa é uma temática que é presente na nossa realidade e por isso eu peço, por favor, que a gente aguarde a finalização do professor, apesar do horário, porque é um tema muito sensível, um tema que merece a nossa atenção um pouco mais hoje. Professor Ariel, você pode fazer o fechamento da aula, por favor. Pessoal, que bom escutar os relatos de vocês, mas que dor também escutar os relatos de vocês. Eu tentei sintetizar, esse é um tema que, até no processo de preparação da aula, mexeu muito comigo, desde o outro momento, né, que eu ministrei, e agora novamente. Eu tentei sintetizar em um texto um pouco das falas de vocês, né, que foram falas tocantes, para a gente finalizar esse primeiro momento e na próxima semana a gente dar continuidade nessa discussão, tá? Então, olha só, para encerrar nosso primeiro encontro a partir dos relatos apresentados por vocês, é importante lembrar que a violência nem sempre se apresenta de forma explícita, né? Isso foi falado, né, nos relatos da maioria de vocês, né? Pode ser silenciosa, cotidiana, até mesmo invisível, como nas violências simbólicas e psicológicas, ou pode ecoar em palavras que ferem, que machucam e que as pessoas carregam para o resto da vida, como na violência verbal. E ainda em ações que marcam o corpo, como na violência física. Em todas as suas formas, ela tem algo em comum: a negação do outro, a subalternização do outro. A violência, ela causa dor, apagamento, distanciamento e ela causa silenciamento. Romper com esses ciclos exige mais do que reconhecer a violência, exige posicionamento de todo o corpo escolar, dos diretores, coordenadores, secretários, docentes, discentes, vigias, as tias da cozinha, as tias da limpeza. Exige escuta e coletividade. Exige que deixemos de ser espectadores e nos tornemos agentes de transformação no ambiente escolar, guiados por valores como empatia, respeito e responsabilidade coletiva. A escola, como espaço de convivência, precisa ser também um espaço de escuta. A cultura da escuta precisa se fazer presente no ambiente escolar, de acolhimento e construção de novas possibilidades de relação, uma vez que temos construções históricas diferentes. E aí a gente pode associar as falas de vocês e a reflexão da aula de hoje à música Cálice, de Chico Buarque, que vai simbolizar o silenciamento imposto e a urgência de dar voz ao que foi calado.
Quando a música repete cálice, ela denuncia não apenas a repressão política, mas também todas as formas de violência que tentam impedir o outro de existir. Eu me lembrei também de um intelectual que eu tenho lido bastante, chamado Nego Bispo, né? E ele, em suas análises, ele nos convoca a pensar sobre diversidade, não como algo a ser tolerado, mas como fundamento da vida coletiva. Diversidade dos contextos familiares, de gênero, de raça, construção social, de origem, de nacionalidade. Para Nego Bispo, viver em comunidade é reconhecer que existem muitos modos de existir, saber e sentir, e que nenhum deve se sobrepor ao outro. A diversidade, portanto, não é um problema, ela é potência. Negá-la em si é uma forma de violência. Então, que vocês possam, enquanto gestores, transformar esse cálice, transformar o silêncio dos alunos, o silêncio dos docentes, de todo o corpo escolar, em falem, cantem, transformem o medo em diálogo e a violência em convivência. Afinal, a educação, antes de tudo, deve nos humanizar. Por fim, que o espaço escolar possa afirmar não somente a dignidade humana, mas construir uma cultura de respeito, de paz, de escuta. Um espaço acolhedor, um espaço de compartilhamento, um círculo onde todos estejam em volta, com suas diferenças, se sentindo parte pertencente daquele ambiente. Que possamos caminhar para este lugar, para essa educação, para essa escola que todos nós queremos. Muito obrigado. Aguardo vocês na próxima semana. Nós que agradecemos a você, professor, por essa condução tão sensível e tão embasada e tão profunda. Agradeço aos participantes, porque é um debate difícil, que também mexe com os nossos sentimentos, inclusive os nossos ATTs também, com toda essa sensibilidade de fazer essa escuta de vocês hoje. Então, sintam-se todos abraçados. Agradeço ao professor, a vocês, e semana que vem o professor Ariel estará conosco novamente, dando continuidade à temática, que é tão importante. Bom descanso a todos e até a próxima. Boa noite, Brasil. Dorme com Deus. Boa noite, Brasil. Boa noite. Boa noite. Só isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.